5 a 15. Eu lhes falei, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meditando a Tua Palavra. Te pedimos agora, Senhor, que Tu dirija esse momento, que Tu abra os nossos corações e nossos ouvidos para a Palavra e que Teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito que nos conduz à verdade, nos ensine e fale conosco esta manhã, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Falar da atuação e da presença do Espírito Santo é difícil, porque apesar de nós estarmos lendo um texto do Novo Testamento e estamos aqui fazendo esse seminário do Espírito Santo em comemoração ao Pentecoste e ao derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos e para toda a igreja, a presença e a atuação do Espírito Santo está em toda a Bíblia. Então, falar do Espírito Santo e da presença, da obra do Espírito Santo em toda a Escritura é uma tarefa muito árdua, né? No Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo equipando homens para obras específicas. Se a gente for no livro de Êxodo, por exemplo, quando o Senhor diz que das instruções a Moisés para a construção do templo, ele fala, você vai chamar fulano e fulano, que estão cheios do Espírito e serão capacitados para fazer toda essa obra. E o Espírito Santo enchendo homens que serviram como juízes no tempo antes da formação do reino de Israel, capacitando eles para libertar o povo. E aí a gente tem todos os livros, os juízes, Sansão e todos aqueles mais, Gideão, e todos eles que estavam cheios do Espírito Santo naquele momento. Os profetas, que fala dos profetas então? Isaías, Elias, todos eles estavam cheios do Espírito Santo e eram usados por Deus para fazer a sua obra, para transmitir a sua mensagem. Então, ficaria difícil a gente falar da obra e da missão do Espírito Santo na Bíblia toda. Então, nós vamos nos concentrar apenas no Novo Testamento, próximo do Pentecoste, que é o nosso objetivo. E mesmo no Novo Testamento, antes do advento do Pentecoste, a atuação do Espírito Santo ela também era pontual. Nós vemos o Espírito Santo sobre todos? Não, mas nós vemos ele na concepção de Cristo. Nós vemos ele com João Batista, enchendo ele de Espírito Santo para que ele fosse o arauto de Cristo. Então nós vemos ali o Espírito Santo pontualmente também no Novo Testamento, antes do evento do Pentecoste. José é avisado em sonhos para ele não voltar para aquela região, porque estava sendo perseguido, a pregação de João Batista e etc. Agora, a partir do Pentecoste, o Espírito Santo ele é dado à igreja, há um derramamento do Espírito Santo, e ele é direcionado para todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor, para todo aquele que se torna filho de Deus. A partir daquele momento, o Espírito Santo passa a não trabalhar apenas de forma pontual,
mas ele passa a trabalhar de forma individual em todos e também de forma coletiva na igreja, né? Muito bem. Então, nosso caminho hoje, nós vamos começar vendo qual a instrução que Cristo deu a respeito do trabalho e da missão do Espírito Santo. Seria muito difícil descrever em detalhes todas as obras do Espírito Santo, né? Então, nós vamos concentrar o nosso olhar nesse capítulo e na instrução que Jesus transmite, que ele nos passa a respeito do seu Espírito, né? Muito bem. O capítulo 16, ele está entre os últimos capítulos antes de Jesus ser preso, entre a ceia e a prisão de Cristo. O capítulo 16 nos coloca indo com Jesus para o Getsemane, após cear com os discípulos, instantes antes de ser preso. Apesar do Senhor falar do Espírito Santo aqui no capítulo 16, ele já havia citado no capítulo 14. Né? No versículo 13, no capítulo 13, vamos voltar só um pouquinho, Jesus está na ceia com os discípulos, termina de cear, Judas sai de cena após ser indicado para trair Jesus, e então ele começa a se preparar para ser glorificado. Ele começa a falar com eles com clareza e detalhes o que estava por vir ao Cristo, a cada um deles e à igreja. E quanto ao Espírito Santo e a sua missão. Ele sabia que tinha chegado a hora dele. Repare o que ele diz aqui no capítulo 13, versículo 31. Ele diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ele estava pronto, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Os discípulos se entristecem, se perturbam quando Jesus diz que vai deixá-los, e Pedro pergunta: para onde vai, Senhor? Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Porque eu não posso segui-lo, Senhor? Darei a minha vida. E Jesus responde: você dará sua vida por mim? Em verdade, lhe digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E o capítulo 14 se inicia com Jesus consolando os discípulos que eles não ficariam só, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, vocês estejam também. Muito bem. Ele começa a consolar, e aqui ele promete então o Espírito Santo. É a primeira vez que ele cita essa promessa. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre, e é o Espírito da verdade. Nota que Jesus fala outro Consolador. Por que outro? Porque ele era o próprio Consolador. A palavra grega aqui, paráclito, muitos já conhecem, ela tem vários sentidos, né? Entre consolador, advogado, ajudador. Então Jesus estava com eles, ele era o paráclito deles naquele momento. Mas eles não iam ficar sós, porque assim que Jesus fosse, ele ia enviar outro para ficar com eles, né? E ele habita com vocês, vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Notem que ele fala aqui do Espírito da verdade, mas em outro trecho, o próprio Jesus disse que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele começa ainda a falar para os discípulos, ainda que nesse momento, mas de uma maneira mais clara, não estava falando por parábolas, não estava falando por metáforas, ele estava dizendo para eles claramente: olha, eu vou enviar o Espírito da verdade, e o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vocês o conhecem. Quem eles conhecem? Cristo, porque ele habita com vocês. E por que eu digo isso? Porque até então Jesus não havia soprado sobre eles o Espírito Santo, não havia chegado o momento do Pentecoste, o Espírito Santo não havia se derramado sobre eles
de uma maneira, mas Jesus estava com eles. Amém? Então, vocês os conhecem porque ele habita com vocês. E o que vai acontecer no futuro? Ele estará em vocês. E aqui Jesus começa a falar claramente daquilo que viria. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ainda que ele não voltasse fisicamente, mas o seu espírito estaria com eles a partir daquele momento. Mas um pouco o mundo não verá, mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. E ele continua consolando e falando a respeito dos acontecimentos que viriam sobre eles, e diz: eu tenho dito isso para vocês enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes digo. E aqui ele começa a falar o que o Espírito Santo ia fazer. Aí no capítulo 15, ainda não chegamos no nosso texto, e aí a partir do capítulo 15 ele começa a dar outras instruções. Olha, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, todo ramo que está em mim não der fruto, ele o limpa. Vocês já estão limpos, eu sou a videira, e o meu mandamento é esse, que vocês amem um ao outro. E ele vai conversando com eles, né? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e o designei para que vão e deem fruto, e vocês permaneçam a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. E eu lhes ordeno, o que lhes ordeno é isso, que amem uns aos outros. E ele vai contando, e no futuro, vocês vão ser odiados por minha causa. Mas se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Então, ele vai conversando com eles, e o nosso capítulo se inicia durante essa conversa. Capítulo 15, versículo 16. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então aqui Jesus passa esse período final entre a ceia e o Getsemane, conversando com seus discípulos, orientando sobre aquilo que viria, fortalecendo, animando-os, porque eles estavam tristes, porque o mestre ia embora, e o que será de nós? Vamos ficar sozinhos? E ele explicando: não, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vai estar com vocês. Ele estando com vocês, eu estarei com vocês. Aí, no versículo 16, ele começa: eu falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. O grande embate de Cristo durante o período que ele teve ensinando nas sinagogas e no templo era tentando mostrar para as pessoas que ele era o Cristo, que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então ele diz: olha, eles vão achar que eles estão fazendo certo, porque vocês estão blasfemando, porque vocês estão falando em meu nome, e achando que isso tudo é uma heresia, porque eles não estão reconhecendo em mim o Cristo. E quando vocês começarem a falar da minha palavra, isso eles vão atacar vocês também. E olha que eu estou falando essas coisas para quando chegar a hora, vocês se lembrem que eu já tinha dito para vocês. E isso acontece até hoje, né, irmãos? Os testemunhos fiéis de Cristo sempre acabam sofrendo algum tipo de perseguição, né? Ou de algum tipo de controvérsia, assim, nos trabalhos, na escola. Faz parte. Olha que eu estou falando essas coisas para quando chegar a hora, vocês se lembrem que eu já tinha dito a vocês. No versículo 4 e 5. Então eu lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Eu não lhe falei porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Olha que interessante esse trecho. Na verdade, nós já lemos isso. No capítulo 13, Pedro pergunta isso, não é?
capítulo 13, versículo 8. Não, não é 13? Onde é que estava aqui? Perdi. Está aqui. Na verdade, é no 14. No 14:5, Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E no 13, no finalzinho do 13, eu estava indo na página errada. Simão perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus responde: para onde eu vou, não poderá me seguir. Ora, mas se há alguns minutos atrás o Pedro pergunta para onde vai, depois o Tomé diz: olha, não sabemos para onde o Senhor vai. E aqui no 16, ainda durante a conversa, naquele período que eles passaram conversando antes de Jesus ser preso, ele diz: e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Na verdade, reparem que nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai, mas note que Pedro já tinha feito essa pergunta anteriormente, né? O que parece aqui? Que Jesus deixou para falar o pior do que aconteceria para eles na hora que ele estava saindo, né? Olha, eu não falei isso com vocês antes, porque eu estava com vocês, mas agora que eu vou, fiquem sabendo que o negócio vai ficar feio do lado de vocês, né? Fica um negócio meio esquisito isso, né? Mas repara que ele diz isso no sentido de por que eles estavam preocupados, entristecidos, como a gente viu na leitura que a gente fez prévia aqui. Eles estavam preocupados não porque Jesus voltaria para o Pai, mas eles estavam preocupados em ficar sozinhos. O que seria de nós agora? Para onde o Senhor vai? Eu vou com o Senhor, né? Então, parece que Jesus vai deixá-los a própria sorte, depois de avisar que coisas ruins viriam sobre eles. Mas antes que os discípulos ficassem mais tristes, o próprio Jesus completa que a sua partida tinha um propósito e que ela seria benéfica para eles, que ele não ia deixá-los órfãos, que ele não ia deixá-los sozinhos naquele momento de dificuldade, porque o próprio Jesus enviaria o Consolador, como ele disse lá no capítulo 14, versículo 16, vou enviar outro Consolador, e aqui ele reafirma, é melhor para vocês que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Então ele vai enviar um outro Consolador, um conselheiro, advogado, alguém que iria ajudar e continuaria a obra que Jesus tinha começado na vida de cada um deles, mas não agora apenas na vida, não apenas o Jesus iria atuar neles, com eles ali, mas sim em todos eles. Agora ele atuaria na igreja. E quando eles foram dispersos, o que aconteceu? Eles, no poder do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra, e essa palavra se espalhou por toda aquela região. E os apóstolos faziam grandes milagres no poder do Espírito Santo. E vocês veem um Pedro, por exemplo, Pedro que estava ali, era uma pessoa sanguínea, impulsiva, né? No dia que Jesus foi preso, ele se esconde. Esse mesmo Pedro, momentos depois que eles são cheios de Espírito Santo, ele prega diante do Sinédrio, e o próprio Sinédrio reconhece, este era um daqueles que estava com ele, um indulto, como ele pode falar assim agora? E na primeira pregação de Pedro, ele mostra para aquelas pessoas ali o que eles fizeram com Cristo, prega ousadamente, e mais de 3.000 pessoas se convertem naquele discurso. Então Jesus diz, olha, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar a vocês o Espírito, outro Consolador, que virá e vai ensinar vocês, e quando ele vier, ele vai convencer o pecado, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. E aqui Jesus continua ensinando a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier,
ele convencerá o mundo. A partir do Pentecoste, o Espírito Santo começa a atuar para mostrar e expor o mundo, a convencer o mundo do pecado. Esse convencer também significa expor, mostrar. Então, hoje, quando um coração é convencido do pecado, a obra que está sendo feita ali é a do Espírito Santo. Não adiantam apenas palavras, as pessoas podem pregar à vontade, mas quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. É Ele que está fazendo essa obra. E aqui, para eles, ele diz, olha, qual foi o pecado que eles cometeram? Qual o pecado? O pecado de não crerem em mim. Palavras de Cristo. Pecado porque eles não creem em mim. Ele estava falando de quem nesse momento? Estava falando dos judeus, do seu povo. Porque ele era o Messias, ele veio trazer a mensagem de Deus, veio trazer a mensagem do Pai, mas eles não creram. E o Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem vem ao Pai, eu sou o único caminho de ir ao Pai. Então, todo aquele que não crer, vive no pecado. Que pecado? No pecado que todos nós nascemos, como diz lá em Romanos. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A única maneira de nós sermos redimidos do nosso pecado é através de Cristo. Através de Cristo. E para quê? E como nós chegamos a Cristo? Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que Cristo é a única solução. Quem faz essa obra? É o Espírito Santo. E ele diz também, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A partir do Pentecoste, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, passam a pregar essa palavra e a expor o pecado cometido pelos judeus. Esse foi o primeiro discurso, expor aos judeus o seu pecado por não terem crido em Cristo. Atos capítulo 2, versículos 22 a 24. 22 a 24. Aqui, Pedro pregando. Israelita, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E após esse discurso de Pedro, 3.000 se batizam. Atos capítulo 4, versículos de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e povo ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, quando Pedro cura o coxo na entrada do templo. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, esse é o seu nome, esse é o nome e que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas que ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Então, a partir daqui, Jesus começa a dizer para eles, olha, o Espírito vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que justiça? Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Por quê? Jesus precisava ir. Qual era a missão de Jesus? Jesus veio como aquele que seria o redimidor, aquele que nos reunigaria com Cristo. Ele pagaria o preço de todos os nossos pecados. Era necessário que ele passasse por tudo que ele passou. O sacrifício de Cristo era a oferta perfeita que nos reconectaria de novo com Deus e a partir dali nós seríamos feitos filhos de Deus. Então porque a justiça de Deus, ela apontava para nós como culpados. Nós éramos culpados. Nós não podíamos nos aproximar de Deus. Éramos pecadores. E não havia sacrifício que nós pudéssemos oferecer que nos reconciliasse com Deus.
Por isso Jesus veio, para ser aquele que ia nos redimir, para Ele levar sobre si o nosso pecado, Ele ia levar sobre si todas as nossas dores e nos religaria de novo ao Pai. E a partir daí nós poderíamos de novo sermos chamados filhos de Deus. Então essa era a justiça de Deus. Cristo precisava passar por aquilo ali. E Ele mesmo se ofereceu. Tanto que quando Ele estava ali no Getsemane, Ele fala: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Porque Ele estava cônscio da sua missão. Pedro, num ato de bondade, né, tentando ajudar Jesus, tenta convencer Jesus para não ir a Jerusalém, para não ser preso. E Jesus diz o que para Pedro? Arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então, mas quem mostra isso ao coração do homem? É o Espírito Santo. O coração do homem precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que através do sacrifício de Jesus nós somos reconciliados com Cristo e que Ele é o único caminho, a verdade e a justiça. Não tem como nós nos reconciliarmos com Deus a não ser através de Cristo. Então, e o juízo refere-se também à obra do Espírito Santo de convencer e mostrar que Satanás já está vencido, o pecado foi vencido na cruz do Calvário e que hoje nós somos livres. Nos versículos 12 e 13, em várias situações, os discípulos tiveram dificuldade em entender as palavras de Cristo. Quantas vezes Cristo teve que voltar e explicar para eles o que estava tentando dizer, porque eles não conseguiam entender. E aí, agora, nesse momento final, Jesus diz: olha, eu tinha muito mais coisas para falar para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha o que acontece depois do Pentecostes. Nós estamos lendo o livro de João, né? Nosso texto de referência é João, voltei para João, aqui eu não avisei, desculpe. Mas quem escreveu o livro de Atos? Foi Lucas, né? Pastor, se eu der alguma deslize, eu dou ajuda aí, os universitários, tá? Então, todo esse Novo Testamento aqui foi escrito por quem? Todo não, quase todo, né? Porque a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? E tem um dos evangelhos que também não foi escrito por apóstolos, né? Mas a quase totalidade do Novo Testamento foi escrita por quem? Eu não ia dizer pessoalmente assim, eu ia dizer os discípulos, os apóstolos, né? Vocês foram muito a miúde, né? Vocês estão muito afiados, gente. Estou me sentindo até constrangido aqui, pelo Espírito. Mas então, ele foi escrito por quê? Por esses homens que tinham dificuldade de entender as mínimas palavras de Cristo, escreveram toda a teologia do Novo Testamento. Pedro, Paulo, Tiago, quem mais? Agora sim, quem mais? Pedro, Paulo, Lucas, né? Tiago, João. Então, esses homens aqui, e como eles conseguiram escrever tudo isso? Como? Inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, né? E ele disse, ele vai ensinar a você, ele vai falar de vocês da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade e anunciará as coisas futuras. A gente vê nas cartas de Paulo em Tessalonicense, Paulo falando sobre o dia do juízo. A gente vê o apóstolo João, isolado lá em Patmos, escrevendo sobre a visão que ele teve do Apocalipse. Ele escreve o livro do Apocalipse, sobre a revelação dos últimos dias, né? Como esses homens, né? João era novinho quando ele se juntou a Cristo. Como esses homens ficaram tão sábios? Como eles escreveram toda a teologia? Existem, se a gente for pegar comentários bíblicos aí, tem comentários bíblicos enormes, milhares e milhares de páginas, acerca às vezes de um livro do Novo Testamento. Tanto conhecimento, tanta sabedoria que está embutida aqui dentro dessas linhas. E como esses homens escreveram tudo isso? Guiados
pelo Espírito Santo, como Jesus disse que aconteceria, né? Ele os guiará em toda a verdade e anunciará as coisas futuras. Muito bem. E no final, aqui nos versículos 14 e 15, Jesus fala: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Aqui nós podemos ver um Espírito do Pai, do Filho e todos juntos, né? Aqui o Senhor fala da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, a mesma essência. Mas o próprio Cristo diz que ele e o Pai são um, né? Mesmo o Pai é um. E ele não vai falar o que ele quiser. Ele vai falar o quê? Ele vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então aqui nós temos o Espírito Santo como mensageiro, trazendo para nós as mensagens de Cristo, a palavra de Cristo e a vontade de Deus por trás disso. Qual era a vontade de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Várias vezes ele disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Qual era o objetivo de Cristo? Glorificar o Pai através da sua obediência, através do cumprimento da sua missão, fazendo aquilo que o Pai ordenou por amor a cada um de nós, por amor à igreja, para reconciliar o mundo. Qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Ele diz isso aqui: ele me glorificará. Através de quê? Fazendo, continuando a obra de Cristo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai na vida de cada um de nós. Qual era a vontade de Deus quando Ele envia Cristo para o mundo? Reconciliar o homem com Cristo. Qual é a vontade do Espírito Santo? Continuar o trabalho, reconectando cada um de nós. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai convencer do pecado, ele vai convencer da justiça, ele vai regenerar, ele vai santificar. Ele vai continuar a obra de Cristo em cada um de nós, para que nós voltemos e nos reconectemos com o Pai. Então, o que a gente conclui daqui? Nossa, está bem rápido, né? Qual a nossa conclusão? O Espírito Santo, ele prometeu outro Consolador. Alguém que, como ele, continuaria a obra que ele iniciou em nós. Ele fala aqui, no versículo de 7 a 15, ele vem ensinando tudo isso, porque eu preciso ir. Ele vai convencer vocês do pecado, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai ensinar vocês toda a verdade, ele vai capacitar vocês para fazer toda a obra. A missão do Espírito Santo, como ele diz no versículo 14, é glorificar a Cristo, mostrando quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que deveria vir, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a justiça. E qual a importância que Jesus tem para eles e para nós também? Sem Jesus nós não vamos a Deus. Sem Jesus nós não temos como nos achegar a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a justiça. Deus enviou Cristo para quê? Para que nós nos reconciliássemos com ele. Mas se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, não fomos convencidos do pecado, não fomos convencidos da justiça de Deus, que aponta para nós como pecadores, e que nós precisamos de Cristo para nos redimir, para levar sobre nós o nosso pecado, e assim nós sermos livres do juízo. Se nós não nos convencermos disso, nós não conseguiremos nos reconectar com Cristo. Então, o Espírito Santo vem para continuar a obra de Deus e glorificar a Deus através da sua obra em cada um de nós e agora na igreja. Porque a partir do Pentecoste se cumpre a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Agora, os discípulos antes ficavam concentrados em Jerusalém, por quê? Porque Jesus estava em Jerusalém. Ele era o centro de poder. Estava ali o Filho de Deus, o Consolador, o Paráclito, aquele que faz milagre, aquele que fala a verdade, aquele que anuncia o Pai. Agora, Jesus está em cada um deles e na igreja. E eles se espalham por todo o mundo.
e Ele está aqui hoje conosco, amém? Essa é a missão do Espírito Santo, glorificar a Cristo através da obra. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida e começa, e nós somos justificados, regenerados, e começa o processo de santificação, que dura até o final dos dias, né? Tudo isso que nós fizermos de bom a partir daí é a obra do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos instrui. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos, é o Espírito Santo que está nos convencendo da verdade, é Ele que está nos ensinando. Com certeza, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Com certeza, se não fosse o Espírito Santo, eu estaria falando grego para vocês. Porque muitos ouvem a palavra e não entendem. Muitos leem a palavra e não entendem. Por que não entendem? Porque eles não têm o Espírito Santo. E muitos ouvem a palavra, né, não entendem e ainda blasfemam contra, né? Então, a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento se dá por conta disso, por causa do Pentecostes. Até o momento do Pentecostes, né, o Espírito Santo atuava pontualmente em homens, em determinadas situações, para fazer a vontade de Deus. Agora, a partir do Pentecoste, todo mundo, todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor, recebem o Espírito Santo. No momento que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, e Ele está em todos nós. A igreja toda, e a partir de agora, a igreja é o corpo de Cristo. O Cristo que foi crucificado no Calvário, aquele corpo físico agora, ele não existe mais. Ele está glorificado junto ao Pai. O que existe agora é a igreja. Quem é o corpo de Cristo hoje na terra? A igreja. Quem é a igreja? Cada um de nós. Cada um de nós é a igreja. E o Espírito Santo nos capacita para quê? Para que nós glorifiquemos o Pai através de tudo que nós fizermos como membros de um corpo. Agora Cristo atua em cada um de nós e atua também na sua igreja. A igreja toda é comparada a um corpo em que cada indivíduo é um membro ou parte diferente desse corpo. E como diz lá em 1 Coríntios 12, a cada um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a uma palavra de conhecimento, um fala em língua, outro profetiza, e o Espírito Santo distribui os dons como lhe aprouver. Mas para quê? Aí a resposta está em Efésios, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. E ele faz, como acontece isso? Jesus trabalha com o seu Espírito Santo. Ele começa o trabalho lá no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo se derrama sobre o povo, e o Espírito dá aos indivíduos tudo o que é necessário. Ele dá a cada um de nós tudo o que é necessário para cumprir esse papel vital dentro do corpo de Cristo. Se todos nós aqui somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa para a igreja, todos nós temos dons, todos nós, uns para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para fazer obras, outros para visitar os enfermos, outros para trabalhar no berçário, outros para fazer faxina. Todos nós temos um dom, todos nós somos chamados para trabalhar na obra. Para quê? Para a edificação do corpo, e através da edificação do corpo, nós estaremos edificando a igreja e glorificando a Cristo. Tudo que o Espírito faz tem o propósito de glorificar a Cristo. Da mesma forma que Deus, né, e por conseguinte glorificar a Deus também. Cristo tinha esse propósito, e para isso ele curava, ele libertava, ele chamava as pessoas ao arrependimento. O Espírito Santo tem o mesmo propósito. Para quê? Para capacitar a cada um de nós, para que nós venhamos a edificar o corpo, e com isso nós venhamos a edificar a igreja de Cristo, a igreja do qual Cristo é o cabeça.
E para isso o Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós de várias formas diferentes, né? Ele ilumina, ele santifica, ele regenera. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós precisamos disso. Ele pede aqui que sejam iluminados, para que eles conheçam a Cristo, para que eles saibam e entendam que a riqueza da glória da sua herança nos santos é Cristo, a sua salvação que foi trazida a cada um de nós, e que ele conceda a vocês o espírito de sabedoria. Como a gente disse, a iluminação, o espírito de sabedoria é quando o Espírito nos ilumina, nos ajuda a entender, a compreender as suas palavras, as suas coisas, a sua vontade. E nós precisamos disso no nosso dia a dia, né? Os discípulos mesmo, esses mesmos discípulos que pregaram ousadamente, que foram martirizados por defender a palavra, que escreveram a teologia do Novo Testamento, eles mesmos, antes do Espírito Santo, tinham dificuldade até de entender uma simples parábola. Jesus tinha que contar a parábola e depois explicar para eles de novo em particular, porque eles tinham dificuldade de entender, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo, o nosso entendimento das Escrituras e de todas as coisas fica comprometido, né? Ele também regenera. Em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus falando com Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Quem ajuda o novo nascimento? Quem trabalha na regeneração do coração humano, fazendo de nós uma nova criatura? É o Espírito Santo, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo também santifica. Gálatas 5, versículo 16 e 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. A gente tem aquela passagem que fala sobre os frutos da carne. Como saber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Se nós produzimos os frutos da carne. Desculpa. Corta isso depois. Se nós produzimos os frutos do Espírito. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Quais os frutos que nós estamos produzindo? Será que nós estamos produzindo os frutos do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, amor, né? Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 3, 18. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui é Gálatas, desculpa. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estamos produzindo frutos do Espírito? E como nós vimos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, ele fala dos dons. O Espírito Santo, ele provê a igreja de tudo o que é necessário, dando a cada um os dons necessários para a edificação da igreja, conforme ele aprouver. Então, meus irmãos, essa era a nossa lição de hoje. Qual a missão do Espírito Santo? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Mas como ele faz isso? Através da sua obra no coração de cada um de nós e através da sua obra no coração da igreja. Ensinando, fortalecendo, edificando, santificando, regenerando, transformando, concedendo dons, iluminando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, com o fim de glorificar a Deus, transmitindo a cada um de nós aquilo que ele ouve do Pai e a sua vontade para a vida de cada um de nós e para a vida da sua igreja. O que nós podemos fazer com esse conhecimento é pedir que Deus nos ajude a estarmos cada vez mais próximos, cada vez mais dispostos a ouvir a sua palavra,
que estivermos com o nosso coração cada vez mais aberto para buscar a Deus e nos enchermos cada vez mais do seu Espírito, para que Ele tenha liberdade de fazer a sua obra em nossos corações, para que nós possamos cada vez mais produzir frutos do Espírito Santo e sermos usados para a edificação da sua igreja, da sua obra e, de alguma maneira, glorificarmos a Cristo até que nós nos encontremos com Ele na glória. Amém? Ok, irmãos, estamos caminhando agora para a parte final do nosso culto, louvando a Deus pela sua graça, sua misericórdia, que mais uma vez nos instrui, nos dirige, que nós estejamos com os corações dispostos a ouvir, a acolher a palavra de Deus como diretriz para a nossa vida, e, como acabamos de ouvir, o Espírito glorifica a Cristo através do testemunho da verdade. Nós glorificamos a Cristo vivendo na verdade, andando na verdade. Então, que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade nesse sentido e que a nossa vida seja também uma expressão da sua glória e do seu louvor. Vamos orar nesse sentido, vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te bendizer pela tua bondade, o teu cuidado em permitir que mais uma vez nós pudéssemos ser expostos aqui à tua palavra, aprender, Senhor, acerca do Espírito, a missão que o Espírito vem realizar neste mundo. Isso, Senhor, nos faz pensar acerca da nossa própria vida. Se o Espírito, sendo pessoa da Trindade, igual ao Pai e ao Filho, pessoa divina, bendita, se Ele vem ao mundo com uma missão específica de glorificar a Cristo com sua obra, com o seu testemunho da verdade, aos corações, às mentes daqueles que estão em Cristo. Senhor, quanto mais nós que somos também chamados em Cristo, também somos chamados para uma missão, somos comissionados para te servir. Nós te pedimos que o Senhor possa despertar os nossos corações com essa palavra e nos fazer pensar acerca da nossa própria vida, do nosso propósito, de que maneira nós estamos direcionando a nossa vida, de que modo nós estamos pensando a razão de ser da nossa existência, Senhor, que o Senhor nos esclareça, para que nós possamos entender que nós existimos para te glorificar também, para proclamar a tua justiça, o teu poder, a tua glória neste mundo, desde o momento em que nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. A tua palavra diz que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, dá-nos a coragem, a intrepidez, a distinção, Senhor, através do nosso testemunho, que as pessoas possam ver em nós realmente pessoas diferentes, não pelo modo como falamos, com palavras, frases feitas, ou inclusive as roupas que usamos, mas que o nosso testemunho seja conhecido pelo nosso caráter, pela nossa boa conduta diante dos homens, e como a tua palavra diz, que eles possam ver as nossas boas obras e glorificarem o nosso Pai que está nos céus. Então, Senhor, guia-nos em tudo isso, instrui a nossa vida, que a nossa missão seja cumprida cabalmente, assim como o Espírito Santo tem cumprido a sua missão neste mundo para glorificar a Cristo. Nós te pedimos, dirige em tudo isso a nossa mente, os nossos corações. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.